Casas silenciosas também adoecem. Existem dois tipos de silêncio. E o silêncio, ele nos transmite essa questão de que a nossa casa está bem, de que a nossa casa está tudo certo, que está tudo ok, que está tudo fluindo, que não tem problema. Será mesmo? Será? Vocês conseguem, quando a nossa casa está em silêncio, quando tem aquele silêncio estranho, você consegue identificar que a sua casa está bem ou que a sua casa precisa de ajuste? Então vamos ver comigo quais são os dois tipos de silêncio. Existe uma crença muito comum de que a casa silenciosa é aquela casa que está em paz, mas nem sempre é assim. Ao longo dos anos, observando os ambientes, as famílias, eu percebi que algumas casas, as casas mais pesadas que eu encontrei, não eram as casas onde existiam discussões, conversas, não, nada disso. Eram as casas onde ninguém conversava, onde as pessoas conviviam, mas não se encontravam, onde as palavras desapareceram e aos poucos a casa ela foi ficando vazia, silenciosa, como se a gente conseguisse escutar o silêncio. Aos poucos a casa ela foi ficando emocionalmente vazia. Por isso o tema de hoje, casas silenciosas também adoecem. Então vejam, existem dois tipos de silêncio. O silêncio que é saudável e o silêncio que afasta. Existe aquele silêncio gostoso nas casas de vocês, que vocês, por exemplo, estão lendo, estão estudando, estão meditando, estão apenas silenciosas, né? A gente tem o nosso dia muito cheio de afazeres, muito cheio de coisas para serem organizadas, serem feitas. A nossa lista de mulher, de gestora do lar, ela é muito grande, ela é muito ampla. E às vezes a gente precisa somente de um silêncio para ficar em paz, para nos escutarmos, para tomar um bom chá, para tomar um bom café. Às vezes também para tomar um bom vinho, por que não? Mas esse é um silêncio gostoso, um silêncio da leitura, um silêncio da meditação, um silêncio da oração. Esse é um silêncio que ele faz bem às casas, né? Ele nos protege, é um silêncio que nos equilibra, um silêncio que nós pegamos como se a nossa casa estivesse nos equilibrando, como se a nossa casa estivesse nos ajustando às nossas frequências. Então ele é um silêncio, sim, agradável, um silêncio bom. Porém, temos um outro silêncio, que é um silêncio que talvez assuste, talvez ele é um silêncio que a gente fica pensando se ele é bom, pensando se ele é um silêncio benéfico, que é aquele silêncio que ninguém fala, que é aquele silêncio que a gente escuta que tem algum problema. O silêncio que afasta. Eu costumo dizer que quando a gente entra em casas com esse aspecto de penumbra, sabe? Aquele silêncio que pesa, porque a gente sente aquele silêncio que pesa. É uma casa que precisa de muita ajuda. É uma casa que precisa de muito acolhimento, muita sabedoria, muita paciência. Então, como que é esse silêncio, Lisa, que precisa de ajuda? É um silêncio que surge quando as pessoas deixam de conversar, quando elas deixam de compartilhar, de perguntar, de ouvir. É aquele ambiente que não existe brigas, mas também não existe trocas. É quando deixam de ouvir, de se ouvirem, de prestarem atenção, de conversar, de ter conexão com os olhos. Cada um vive no seu próprio mundo. Eu gosto de dizer que parece que é uma casa que tem 4 mundos diferentes e cada um vive naquele seu mundo. Então, este é um silêncio que ele precisa de uma atenção redobrada. Quando cada um vive no seu próprio mundo, cada um no seu celular, cada um no seu quarto, cada um na sua rotina. E aos poucos a conexão vai desaparecendo. A casa continua funcionando, mas emocionalmente ela começa a enfraquecer, porque os relacionamentos precisam de presença. Então vamos agora em 2 tipos de exemplo quando esses silêncios não são benéficos. Nós estamos aqui falando sobre 2 exemplos muito simples que acontecem no dia a dia de vocês e nós, como gestoras do lar, a gente começa a prestar muita atenção. Então, nós, como gestoras do lar, aqui tem várias mães comigo, aqui tem várias mulheres com filhos pequenos, com filhos que vão chegar até a fase da adolescência e, ao meu ver, esse silêncio do adolescente, ele é um dos silêncios que mais nos preocupa, ele é um silêncio que mais nos deixa com as nossas anteninhas ligadas, que colocam aquela luz amarela de atenção. Então, quando o quarto fechado do adolescente
Isso é um silêncio dentro de casa. Mas esse é um tema também muito relevante, né? Muitas mães me perguntam, Lise, isso é bom? O que que eu faço? O que que eu faço com a minha casa quando o meu filho, ele se tranca no quarto, ele não fala? Como é que você pode me ajudar a melhorar a minha casa? O que que a gente pode fazer? Então vamos entender esse silêncio primeiro. O seu filho, ele fica o tempo todo no quarto, isso é normal? Depende. Essa é uma pergunta que a maioria de vocês me fazem. Depende. Como assim, Lise? Depende. O adolescente, naturalmente, ele vai buscar mais individualidade. Por quê? Porque do 0 aos 7 anos, ele está na fase inicial. Então, ele está observando quem? A mãe. Ele observa, ele escuta, ele pega todas essas, as nossas atitudes, as nossas ações. Nós somos um espelho para ele, nós mães, do 0 aos 7 anos. E também o convívio de nós mães com nossos filhos, nesse tempo, ele é muito maior, que é do 0 aos 7 anos. Então, ele nos observa, ele vai criando as memórias, ele vai criando a forma de ser, de agir, de pensar, de falar, de fazer as coisas, de não fazer, de como proceder dentro de casa. Dos 7, né, dos 8, vamos colocar assim, até os 14 anos, a observação é do pai, do lado paterno. Então, a criança ela vai observar tudo que o pai está fazendo, como que faz, como que não faz, como que ele deixa de fazer, as suas expressões, a sua forma, o seu jeito, né? Ele vai observar o lado paterno, o pai dele. Dos 14 aos 21, esse adolescente ele vai começar a lapidar a sua personalidade. Então, ele tem a observação da mãe, ele tem a observação do pai, ele vai juntar isso para lapidar a sua personalidade. Então, ele vai começar a tirar coisas que ele não quer, coisas que ele pode fazer melhor. Não, isso eu não gostei. Não, isso eu vou fazer de outra forma. Não, isso eu quero para mim. Isso eu vou continuar. Então, ele vai formando a sua personalidade nesses conhecimentos dele. Então, muitas vezes, ele precisa dormir mais. Ele precisa ficar naquele mundo dele. E é uma questão de formação psicológica, formação psíquica. Então, ele está juntando as informações dentro da casa dele para fazer com que ele consiga formar, compactar, lapidar a sua personalidade. Então, vejam, nós mães, quando chegamos nesse momento, a gente começa a observar até quando esse silêncio é benéfico, até quando esse silêncio é bom e até quando esse silêncio não está atrapalhando, né? E não está criando problemas maiores que às vezes nós não enxergamos. A gente não enxerga isso, a gente sente. Por isso que quando eu digo para vocês que as nossas casas falam conosco e nós temos que saber ouvir. Esse é o segredo, saber ouvir, porque todas as casas, elas falam conosco, todas as casas. O segredo é ouvir as nossas casas. Lembrem-se sempre de uma coisa. Aqui quem está falando com vocês não é somente a arquiteta Lise da Casa Rolos. Aqui quem está falando com vocês é uma estudiosa da energia das casas, é uma mãe, é uma mulher, é uma esposa, é uma empreendedora, é uma arquiteta, é uma dona de casa, é uma gestora do lar. Eu sou igualzinha a vocês. A minha casa, ela tem os mesmos, as formas construtivas, ela tem os mesmos mecanismos, o mesmo psiquismo que as casas de vocês. Porém, eu vou ajustando essa máquina conforme eu vou percebendo. Nós temos que aprender a entender como que está acontecendo esse silêncio, tá? Então, se o adolescente, enquanto ele está buscando naturalmente essa individualidade para ele lapidar a sua forma, a sua personalidade, o seu jeito de ser, o que ele vai querer fazer, os amigos, com quem ele vai começar a se relacionar mais, menos, vem essa questão de sentimentalismo, vem essa questão de se relacionar, né, com outros amigos, com outras pessoas, até mesmo com o sexo oposto, porque eles começam a ter as dúvidas, eles começam a fazer as perguntas, enfim, então fiquem atentas, fiquem alertas com este silêncio, monitorem. Não acha que todo o silêncio de porta fechada está tudo bem, porque às vezes não está, então monitorem. Me fizeram uma pergunta. Então, assim, o seu adolescente, o seu pré-adolescente, o seu filho, prestem atenção agora. Com as meninas também acontece isso, tá, gente? Adolescentes. Ele sai para conversar? Ele participa dos momentos de família? Ele compartilha como foi o seu dia? Ou ele está cada vez mais isolado?
Porque ele pode entrar no quarto, ficar naquele mundo dele, mas ele compartilha o que aconteceu na escola, o que aconteceu com os amigos, como foi na escola, como que foi o aprendizado, como que não foi, não gostei, gostei, aconteceu uma coisa desagradável, um fato não foi bom, um colega falou isso que eu não gostei pra mim. Então, veja, o adolescente ele compartilha e ao mesmo tempo ele vive no mundo dele, até aí ok. Agora, se ele não tá compartilhando a vida dele, se ele entra em casa, ele fecha a porta do quarto e passa o maior tempo do tempo lá, e ele só sai para comer, então começa a prestar atenção, porque a casa está dando sinais. Vejam, o quarto está se fechando, a porta está batendo, a casa dá sinais. E você tem que saber ouvir e interpretar. Isso, ó, porque às vezes o quarto deixa de ser um espaço de descanso e passa a ser um espaço de fuga. Aí é que começa o problema a ficar mais sério. Isso muda totalmente a dinâmica energética da casa. Eu não estou falando de controlar o adolescente. Eu estou falando de preservar os vínculos. Contato físico, amor, carinho, cuidado, beijar, abraçar. Mesmo que o adolescente não gosta, temos que ter esse contato físico, né? Nós somos seres humanos, nós precisamos sentir na pele essa emoção. Abraço de mãe, carinho, colo, nunca é demais. Nunca, nunca é demais. Então fiquem atentas, meninas, tá? Vocês fazem ideia de qual é o outro silêncio que é perturbador dentro de uma casa? Vocês fazem ideia? Vocês conseguem fazer ideia de qual é um silêncio que a gente fica com o coração apertado? Aquele silêncio que a gente sente esse silêncio. Às vezes nós sabemos o porquê, mas a gente não consegue resolver. A gente não pensa como resolver e a gente está no meio desse turbilhão desse silêncio. Vocês conseguem dizer para mim aqui nos comentários qual é, enquanto eu tomo o meu chá quentinho para falar com vocês? Bom, vocês devem saber que um dos silêncios mais complicados é o silêncio entre casal. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um parênteses aqui. Ele é um dos silêncios mais difíceis na nossa vida de uma casa. E eu vou explicar isso para vocês. Vejam o seguinte. O casal é a estrutura dentro de casa. Ele é a estrutura da energia masculina, da feminina. É a energia do yin e do yang. Os dois são como se fossem pilares para sustentar a laje que é a casa. Agora sim, eu vou falar para vocês um pouco de termos técnicos de arquitetura para vocês conseguirem formar essa imagem na cabeça de vocês e acompanhando junto comigo, tá? Porque o nosso cérebro feminino, às vezes nós precisamos de imagens para nos conectar, para nos entender. Então agora eu vou contar uma história para vocês. Sigam aqui comigo. Nós mulheres, nós somos um pilar. Os homens são outro pilar. Nós sustentamos a laje desta casa, tá? Nós temos que estar em sintonia, nós temos que estar em equilíbrio, fazer a mesma força, dividir as tarefas, dividir o dia a dia, as responsabilidades. Por quê? Porque senão a laje começa a ficar torta. E aí a nossa casa começa a crescer de uma forma desequilibrada. Vocês conseguem entender isso? Porque se eu colocar mais força, se eu der mais, se eu fizer mais, se eu começo a desequilibrar essa questão do yin e do yang, da energia masculina e da energia feminina. E não estou falando aqui de forma nenhuma na questão de ideologia. Não, nada disso. Estou falando que a energia feminina, ela é uma energia mais lenta, calma, tranquila, serena. A masculina, ela é mais rápida, ela é mais agressiva, ela é o dia, ela é tudo aberto, a casa toda aberta, é diferente da energia feminina. Então, yin é mais tranquilo. Yang é mais acelerado, mas juntos a gente forma o yin e o yang, que é o equilíbrio dentro de casa. Então, trazendo isso para a nossa realidade, nós temos a questão do homem, que tem as suas tarefas, e a questão da mulher, que também tem as suas tarefas, mas ambos devem participar da gestão do lar. O homem, ele não consegue ter essa sensibilidade com os filhos, de perceber o que está acontecendo. Ele até percebe, mas ele demora um pouco mais. Muitos não percebem, muitos homens demoram para perceber e outros percebem assim, muito rápido, tá? Então, nós mulheres, nós temos o nosso sexto sentido muito mais aguçado, a nossa sensibilidade para perceber o que está em desequilíbrio no campo emocional da nossa casa, nós somos mais rápidas, nós somos preparadas para isso, o nosso cérebro foi preparado para isso e a nossa conexão com os nossos filhos é maior. Porque nós temos essa conexão de ter
gerado ele, né? Nós temos de ter cuidado deles dentro do nosso ventre. Então, nós temos uma conexão maior. Enfim, entendendo isso, quando um casal deixa de conversar dentro de casa, o problema é muito maior do que o problema do adolescente. Às vezes acontecem situações dentro de casa e não achem que aqui na minha casa não aconteceu, porque é lógico que aconteceu. Então, quando se tem esse entendimento, a gente consegue resolver isso de uma forma mais leve e não deixa virar bola de neve. Até rimou, né? Porque muitas vezes o casal não está brigando, mas também ele não está se encontrando, ele não está em sintonia. Às vezes o casal ele conversa sobre coisas, questões diárias, por exemplo, contas, filhos, compromisso, problemas, mas deixam de conversar sobre a vida, sobre sonhos, sobre sentimentos, sobre aquilo que realmente conecta duas pessoas. E quando isso acontece, a energia da casa inteira sente. Porque a relação do casal é um dos pilares mais importantes, é o pilar emocional do ambiente. Vejam, quando acontece algum problema, eu vou dar um exemplo, meu Deus, que exemplo que eu posso dar. Teu marido está chegando em casa. Você pediu para ele passar na padaria e comprar pão. Ele esqueceu. Chegando em casa, todo mundo ficou sem pão. O que você vai fazer? Qual a sua atitude? Qual é a tua primeira palavra a ser dita? Qual é o teu primeiro pensamento que você tem nesse momento? Tá vendo? É isso que acontece. Uma coisa desse tamanho vira uma bola de neve. Porque aí você começa a discutir. E aí você começa a se distanciar do seu marido. Essa distância chega até a hora de dormir. Então vocês vão dormir um de costas para o outro. Isso que acontece, essa distância que acontece, abre brechas para vocês serem bombardeados de pensamentos intrusos, pensamentos ruins, pensamentos densos. Aí as mulheres começam a criar histórias nas suas cabeças de que estava pensando numa outra. Ele não gosta mais de mim, ele não cuida mais da família, ele não quer saber mais da nossa casa, ele não quer saber mais dos nossos filhos. Gente, por aí vai o pensamento. Estão vendo? Ele simplesmente esqueceu de comprar pão na padaria. Só que aí é que está o X da questão. Nós temos que compreender. Gente, nós temos uma questão de ter que ser mais, nós temos que ser mais inteligentes, mais perspicazes, nós temos que estar lá na frente sendo uma gestora da casa. E eu estou falando em gestão num âmbito geral, porque sempre nós temos que estar atenta, nós temos que estar sempre, eu digo que assim, ó, sempre posicionadas no aqui e no agora, para não meter os pés pelas mãos, para não entrar em conflitos, para não perder o nosso equilíbrio, para não ter uma reação. Porque depois que você diz uma palavra, e essa palavra, ou esta frase, ela foi uma frase muito, como é que eu posso dizer para vocês? Ela foi uma frase muito agressiva, não tem mais como desdizer. Não tem mais como você corrigir o que você disse, apagar o que você disse. Né? Não é um teclado de computador que você volta e apaga o que você falou. Não, não é assim. Então, olha só, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre digo assim, conversar. Conversar. Eu vou pegar esse mesmo exemplo. O que você pode fazer? Meu bem, comprou pão, esqueci. Aí você olha para ele e diz assim, como que a gente vai resolver isso? Eu vou ou você volta? Agora, se você for uma gestora do lar, você sempre vai ter uma quantidade de pão, vamos dizer assim, para casos emergenciais congelados. Então vejam, eu estou dando exemplo, porque a nossa questão de ser gestora do lar, mesmo trabalhando, sendo mãe, empreendedoras, empresárias, que tem empresas que não passam o dia em casa, nós temos que ter essa perspicácia, nós temos que ter essa organização, essa lista do mercado. Gente, o meu telefone tem uma lista de mercado que eu vou colocando coisas, mas eu não vou no mercado todo dia, eu vou organizando. Então eu sei, de acordo, se eu vou no mercado X, eu sei o que dá para comprar no mercado X. Tem coisas que eu só vou comprar no mercado Y. E tem outras coisas que eu vou comprar no mercado Z. Por quê? Porque os valores são melhores. E assim sucessivamente. Mas isso é uma questão de organização. Organizar quem lava, quem cozinha,
Quem passa aspirador todo dia? Aqui eu estou falando de mulheres, por exemplo, que tem ajuda em casa uma vez por semana, as diaristas. Quem tem empregada doméstica todo dia, gente, agradeça. Mas mesmo assim, você tem que estar sempre organizando, porque falta produto, porque falta isso, porque tem que organizar. É a mochila das crianças. São vocês que têm que organizar tudo isso. Então vejam, quando acontece esse problema de você deixar de falar do casal, não deixa virar uma bola de neve. Eu gosto de dizer assim, mesmo quando você vai dormir, encosta o pezinho. Encosta o pezinho no seu marido, encosta o pezinho. Diga boa noite. E agora, como que a gente reconstrói essa comunicação depois que tem essa questão de você não se falar? Então vamos voltar ao exemplo do pão. Seu marido chegou em casa, não trouxe o pão, vocês discutiram, vocês brigaram por causa de um pão que ele não trouxe. E como resolver isso? Ficou um clima ruim durante o jantar, você teve uma porta batida do quarto, que é ou você indo deitar antes, que isso raramente acontece, ou seu marido se trancando no quarto, ou seu marido ficando na sala e você tendo que fazer toda aquela questão de lavar a louça do jantar, organizar a cozinha, organizar a tarefa dos filhos, enfim, uma série de coisas. Pois é. Como reconstruir essa comunicação dentro de casa? Porque a partir do momento que você tem essa atitude, essa reação, você já começou a mudar o campo emocional da sua casa. As emoções, sim, é um campo emocional. Quando eu falo de campo emocional, são as tuas emoções. A tristeza, a questão da raiva, a questão de pensamentos densos, de criar pensamentos densos, que a gente chama de forma pensamento, porque quando a gente está lá com aquela ideia na cabeça, quando a gente está lá com aquela historinha, por exemplo, que meu marido não comprou pão, então você começa a colocar um monte de caraminholas na sua cabeça, isso vai criando formas de pensamento dentro de casa. E aí isso vai criando problemas dentro de casa. Como que a gente resolve isso? Então, olha só, uma das principais causas de desestrutura, de desequilíbrio dentro de casa é essa falta de comunicação entre o casal, entre o homem e a mulher. A segunda desestrutura que ela desregula a casa é a falta de comunicação entre adolescentes, vamos dizer assim, pré-adolescentes, adolescentes, entre os pais. Então vejam, entre casal é muito mais complexo do que adolescentes e pais. E como que a gente arruma isso tudo? Como que reconstrói isso? Como que a gente limpa essa questão do campo emocional, né? Do campo sentimental, porque campo emocional são as nossas emoções. Campo sentimental são o que sentimos, porque a gente tem essa emoção de desequilíbrio. Muitas de nós, quando acontecem problemas mais sérios, começam a ficar trêmulas, desequilibra todas as nossas funções do nosso corpo, pode até desequilibrar a função hormonal, a questão energética, a questão de subir pressão, uma série de fatores. E aí vão aparecendo situações, doenças autoimunes que são provocadas pelo quê? Pela desestabilização, pela falta de equilíbrio emocional e sentimental dentro de casa. E todos nós temos problemas financeiros, todos nós temos problemas de ter uma boa gestão dentro de casa, de ter uma boa comunicação com os filhos. Hoje em dia, marido trabalha numa empresa, a esposa noutra empresa, ou os dois trabalham juntos numa empresa só. Então, o problema da empresa vai para dentro de casa. Isso é um fator também que desequilibra, desestrutura casal. Eu sei do que eu estou falando para vocês, porque antes de qualquer coisa, como eu já disse para vocês, eu não sou somente arquiteta, eu sou uma mulher, sou mãe, sou gestora, empreendedora, que já teve que começar do zero. E falo para vocês, não é fácil ser tudo isso dentro de uma pessoa só. Porque nós temos mulheres, nós temos várias mulheres, né? Eu gosto de dizer que nós somos mulheres povo, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa no dia todo, cuidar, organizar isso, aquilo, aquele outro. Então a gente tem uma série de caixinhas dentro da nossa cabeça. E a gente vai usando elas o tempo todo. Vai abrindo essa, vai abrindo aquela outra, vai abrindo, vai organizando, vai ajustando as coisas ali. Deu para fazer isso? Não deu? Não deu tempo de fazer tudo? E é assim mesmo. E a gente tem que estar sempre pensando da seguinte forma. Hoje não deu para fazer tudo, amanhã eu vou tentar fazer o que eu não consegui fazer hoje. Temos que pedir ajuda dentro de casa. É possível a gente fazer isso. Distribuir tarefas. Adolescentes podem ajudar.
Ninguém morre por secar uma louça, ninguém morre por levar um lixo, ninguém morre por recolher a roupa da máquina, por dobrar a sua própria roupa, arrumar a sua própria cama, limpar o seu próprio banheiro. Ninguém morre por fazer isso, não. As mulheres aqui que estão assistindo comigo, que têm uma ajudante uma vez por semana, nós temos que saber pedir ajuda, a distribuir tarefas, e eles não vão fazer como você faz. De jeito nenhum. Eles não vão fazer como você desempenha a tua forma, como que você faz, como que você arruma, como você dobra uma camiseta. Eles vão ter o jeito deles. Como que você arruma uma cama? Eles vão arrumar do jeito deles. E é tão difícil quando a pessoa vai lá e faz uma coisa diferente do que fizemos. Então vejam, ser gestora do lar, eu digo que é uma das profissões mais difíceis. Na minha opinião, é a profissão mais difícil. Quando a gente tem uma gestão de empresa, é diferente. Você está lidando com funcionários. Quando você tem uma gestão do lar, você está lidando com a tua família e com a tua casa. A gestão do lar exige muito mais equilíbrio, muito mais serenidade, muito mais equilíbrio emocional, sentimental, muito mais. Exige muito mais força de você se manter no aqui e no agora. Lise, como que a gente reconstrói agora essa comunicação dentro de casa? A boa notícia é que não precisamos fazer grandes mudanças. Muitas vezes começamos com pequenas atitudes. Fazer uma refeição juntos, perguntar como foi o seu dia, ouvir sem interromper, criar momentos sem televisão, sem celular, porque na nossa época isso não tinha, né? Mas agora tem. Então agora nós temos que nos adaptarmos a esta nova configuração de viver, junto com a tecnologia, porque a tecnologia é maravilhosa, mas nós temos que saber quando, como e por quanto tempo, e onde. Criar momentos, olhar nos olhos, isso é muito importante. Eu gosto de dizer que a gente fala com os olhos. Se eu estou falando com você agora e você está, eu estou falando com você e você não olhar para mim, eu vou dizer, eu não vou mais falar. Porque é como se você não estivesse prestando atenção em mim. Muitas crianças são assim, muitos adolescentes são assim, eles querem que você olhe com os olhos enquanto eles estão falando, prestar atenção. Dentro da Casa Olus, eu desenvolvi, através de vários estudos de caso, né, desses 20 anos trabalhando com arquitetura e 10 anos trabalhando com a energia das casas, eu desenvolvi os 9 princípios da casa. E um dos princípios é exatamente conexão. Conexão dentro de casa. Porque a comunicação não é apenas falar. Comunicação é criar presença. Eu estou presente aqui. Eu estou ouvindo o que você tem a dizer. Com a minha consciência, com os meus olhos, com o meu corpo todo voltado na tua direção, para eu entender o que você precisa, quais são as tuas aflições, o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho. Liz, eu não tenho tempo para isso. Vai ter que ter. Vai precisar criar tempo para isso. Porque isso faz parte de um equilíbrio no lar. Demonstrar interesse. Porque às vezes as crianças elas vêm com um assunto que para nós não faz sentido, talvez seja banal. A gente não está pensando nisso, nós temos problemas de trabalho, nós temos outros problemas para resolver e tem outros problemas que fogem da nossa demanda. Mas a gente tem que parar e prestar atenção no que aquela criança de 4 anos está querendo falar. Isso é conexão, gente. Isso é prestar atenção. Isso é dar exemplos. Filho nenhum vai fazer o que você fala. Já cheguei a essa conclusão. Filho vai fazer o que vai repetir tuas ações. Como você faz? O jeito que você se veste, que você fala, que você come, que você observa, que você fala. O jeito que você age e reage. O jeito que você se comporta. Como que você fala em público, como que você se comporta em público. Eles vão observar isso. E eu já tive vários exemplos de que tudo que eu falo não adianta nada. Então, a observação dos nossos filhos é que vai adiantar. Então, a gente tem que prestar atenção nisso na hora que formos ouvir. Como estamos ouvindo? Por quê? Porque como a gente demonstra o nosso interesse para uma criança de 4 anos, vamos agora, uma criança de 9 anos, que agora vamos pegar um pouquinho lá do pai, vai ser o jeito que ele vai nos ouvir na adolescência, que ele vai reagir na adolescência, na pré-adolescência, na vida adulta, porque ele está construindo a sua memória epigenética. Isso a gente vai falar num outro momento mais apropriado.
Mas enfim, tá vendo como é importante ter essa comunicação e vocês estão percebendo que os dois silêncios adoecem uma casa? Se a gente não conversar, a casa começa a ficar triste, a casa começa a ficar pesada. E isso vocês sentem, gente, vocês sentem na pele quando uma casa está pesada. Vocês sentem isso. Então, olha só, vocês gestoras do lar, vocês têm um papel dentro de casa fundamental. Porque vocês vão sentir, a gestora do lar, ela percebe quando a casa muda. Ela percebe quando a alegria diminuiu, ela percebe quando as conversas diminuíram, quando cada pessoa se fecha mais no seu mundo. E o papel dela não é carregar tudo sozinha, mas sim ajudar a criar oportunidades de reconexão. Então, por isso que eu dei exemplos para vocês de fazer o jantar, de chamar todo mundo para arrumar a mesa, de fazer, sei lá, uma refeição juntos, de preparar uma refeição juntos. Um café da manhã, uma conversa simples, né? Temos que achar uma forma. E nem sempre, hoje deu certo, amanhã não dá certo, outro dia pode ser que dê certo. Nem sempre funciona todas as táticas todos os dias. É uma construção diária. Porque a partir do momento que nós entendermos que tudo é energia, pensamento você não pega com a mão. O amor você não pega com a mão. A fé você não pega com a mão, você sente. Então isso é uma energia, isso é uma frequência. A partir do momento que você entender que a sua casa, ela é feita de frequências, de energia minha, do meu marido, da minha filha, dos animais de estimação, das plantas, das cores, dos objetos de decoração, de tudo que está compondo o imóvel. Então vejam como que você consegue lidar com tudo isso, como nossa observação é importante, como o nosso ouvir é importante. E talvez enquanto eu falava aqui hoje para você, você tenha lembrado de alguém que esteja passando por esse problema, por esse momento, ou até mesmo você que tenha passado por isso. E aí você pensou assim: não, na próxima vez eu vou fazer diferente, na próxima vez eu vou pensar diferente, na próxima vez eu vou agir diferente. Aí chega lá na hora de que aconteceu um problema do seu marido com você, de que vocês que trabalham juntos, um queria fazer de uma forma, outro queria fazer de outra forma, aí foram para casa, levaram os problemas da empresa para dentro de casa e vocês começaram a discutir. E aí você percebe que quando você viu, você não esteve presente conscientemente para não ser reativa. E aí já foi. E eu não estou dizendo aqui que é fácil, não. De jeito nenhum. Estou dizendo aqui para vocês que é possível, é um treino. Então, se você não quer que a sua casa fique doente e, consequentemente, os moradores fiquem doentes, prestem atenção, porque as casas em silêncio nem sempre é sinal de paz, sinal de que está tudo bem. Depende do tipo do silêncio. Então, observa qual é o tipo do silêncio, como que ele chegou até essa fase, o que aconteceu, porque você sabe fazer isso. Você sente, você sabe o contexto e como que ele chegou até aqui desta forma. E aí você sabe o teu papel. E muitas vezes, olha só, é importante isso que eu vou falar para vocês. Muitas vezes acontece o seguinte, essa questão de você não conseguir resolver esse afastamento entre você e teu marido, sabe por quê? Eu vou conversar com ele por primeiro, mas foi ele quem começou. Eu vou pedir para ele se ele está bem. Ele que começou a gritar comigo. Ele que entrou em casa bravo, ele que entrou em casa triste, ele que entrou em casa sem conversar. Eu tenho que fazer a primeira conexão. Eu tenho que falar com ele por primeiro. Não vou. E ó, um monte de mulheres pensa assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quem está falando quem fala desta forma? Não é a consciência crística de luz de vocês. Quem pensa desta forma, de não querer, como dizem, né, aquela frase de dar o braço a torcer, de dar o primeiro passo, de ok, tudo bem, eu errei, eu vou lá, vou pedir desculpas, como é que eu posso corrigir isso? Não, ele errou, mas mesmo assim, vou dizer, meu querido, como que a gente pode resolver isso? Quando não é a nossa consciência de luz, é o nosso ego que não deixa a gente dar o primeiro passo. E como é difícil colocar o ego do lado,
a superioridade, o ego de ser melhor, de eu sou mais importante, porque eu tenho mais dinheiro que você, a minha família é mais rica que a sua, eu que sustento a casa. Isso não é pensamento, isso não é consciência crística. Isso é ego. E uma das nossas maiores dificuldades aqui hoje é deixar o ego de lado e viver uma consciência crítica, de fazer o bem sem olhar a quem, de seguir os passos do nosso maior mestre que já esteve aqui, Mestre Jesus. Então, quando a gente começa a prestar atenção, ampliar o nosso conhecimento, saber que as casas escutam, saber que as casas nos ouvem, elas sentem tudo, essa é a principal função de uma gestora do lar. E talvez aqui, quando eu estava falando aqui para vocês, como eu falei antes, vocês tenham prestado atenção e disse, meu Deus, isso aconteceu na minha casa, meu Deus, isso aconteceu na casa da fulana, da ciclana. Tenha lembrado de um momento que o teu filho bateu a porta e você foi atrás dele gritando, e aí abre essa porta, e aí a confusão se instalou. Então agora que vocês começam a perceber que tem solução, mas a solução não é sair gritando. Não, não é. Talvez vocês tenham lembrado de um filho, de um relacionamento, de uma situação que aconteceu na casa de vocês, ou que você tenha lembrado de um ambiente da sua casa que parece silencioso demais. E é justamente por isso que eu sempre digo o seguinte, as casas falam. As casas falam, nós temos que saber ouvi-las e saber o que elas querem falar. Nem sempre é através do barulho, às vezes é através do silêncio. E quando aprendemos a observar estes sinais, começamos também a transformar a energia do ambiente. Eu quero dizer uma coisa para vocês bem simples, para vocês entenderem. Eu vou dar um exemplo bem prático. Coloquem a mão de vocês no azeite. Óleo de cozinha, óleo de soja de cozinha, tá? Passa a mão todinha no azeite, tá? E aí, quando vocês tiverem um pensamento ruim, vocês vão lá e pegam a mão e grudam na parede. Quando vocês saírem do equilíbrio de vocês, pega essa mão com azeite, gruda na parede. No final do dia, vocês vão observar quantas vezes vocês grudaram a mão na parede de pensamento ruim, sentimento ruim, atitude que não foi boa, quantas vezes vocês baixaram a energia de vocês, emocional, sentimental, de palavras e de ações. Aí vocês vão pensar quantas vezes vocês colocaram a mão com azeite, com óleo na parede. Sabe por quê? Porque tudo que você pensa, fala, sente e faz, gruda nas paredes das casas de vocês. Só que vocês não enxergam e vocês não pegam com as mãos. E aí que está a essência de como resolver isso. Como que a gente resolve quando esta casa está impregnada com estas questões que você não pega com a mão e você sabe que você fez coisa que não devia. Sabe como? Reprogramando a informação desta casa. A gente reprograma isso. Reprograma as palavras, os pensamentos, os sentimentos, emoções. Como isso, Lise? A gente reprograma através da reprogramação energética de ambientes, porque a reprogramação energética, eu vou reprogramar a energia, a informação. E a informação, ela é composta pelo quê dentro de uma casa? Pensamentos, sentimentos, emoções, palavras ditas e não ditas. Principalmente psiquismo da casa. Psiquismo é a mente pensante da casa. É igual à nossa mente pensante. Tudo que a gente projeta, que a gente almeja, que a gente quer, a nossa casa, ela vai absorvendo isso. Se a gente tem essa questão de pensar coisas que não são boas, a casa ela vai grudando isso, ela vai reverberando isso, ela gruda. Aí vai chegar um certo momento que tudo que ela gruda, ela te devolve. Ela devolve o grito, ela devolve a emoção ruim, ela devolve. Aí você começa a perceber que a sua casa começa a ter problemas físicos mesmo. Começa a acontecer em casos seríssimos, rachaduras, problemas de infiltração, problemas de lâmpadas que estouram do nada, uma série de questões. Por quê? Porque a casa está pedindo socorro. Então, por isso que quando vocês vêm para fazer
Liz, a minha casa estou com sérios problemas, eu não consigo falar com meu marido, eu não consigo falar com meu filho, a gente está com um problema de financeiro, meu Deus, eu não consigo, problemas com meu filho, eu não consigo achar uma forma de conversar com ele. Então a gente reprograma isso. Vou dar um exemplo. Eu vou reprogramar a casa que você chegou até mim, uma casa que está com todos esses detalhes para ser resolvidos. Então, eu vou reprogramar para que essa família tenha um momento de refeição juntos, um momento de leitura, um momento de descontração, um momento de passeio, um momento de que todos ajudem nas tarefas da casa, e a gente vai reprogramando essa lista que vocês vão trazendo para mim. Eu quero reformar a minha casa, eu quero trocar os móveis, eu quero que nós tenhamos mais momentos juntos, que as nossas refeições sejam refeições agradáveis. A lista que vocês trazem para mim é o que eu vou reprogramar. Então, a gente faz a leitura na casa de vocês, observa o que está em desequilíbrio, limpa isso através da radiestesia e através da psiônica, que é quando é um envio dessa informação nova. Aí eu pego a lista de vocês e envio essa informação nova. É assim que acontece. É como se eu estivesse dentro da casa de vocês, falando por muito tempo bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções e boas palavras, boas ações, boas atitudes. A gente vai reprogramando isso. Outra ferramenta que eu tenho, que pode para ajudar vocês também, que é o curso onde eu ensino a reprogramação psíquica de ambientes. Então, ali vocês vão entender como que escuta uma casa, o que ela está querendo dizer, e aí eu vou ensinar vocês a reprogramar isso, e vocês reprogramam isso na hora que vocês quiserem. E ali tem toda uma forma, né? Tem uma fórmula, melhor dizendo, para você fazer isso dentro da sua casa, tá? Então, vejam, é uma série de coisas que, para não virar problemas, para não haver, inclusive, separação de casal, problemas seríssimos de psiquiatra, de psicólogo, psicológico, né, de psiquiatria, disfunções e doenças que vai para o corpo físico, né? Então, é uma série de questões que, quando você percebe lá no início, você consegue resolver de uma forma mais rápida. Trabalhar com a energia das casas é isso. É arrumar essa máquina que ela está com uma engrenagem solta que não está funcionando, mas quem que desarrumou essa engrenagem? Os moradores da casa. Você. Você que está assistindo esse vídeo. Não, Elisa, minha casa está ótima. Que bom. Eu vou dar uma terceira dica aqui. Eu já dei 2 dicas. Reprogramação energética, que aí eu reprogramo a tua casa. Ou você aprende na reprograma psíquica, que eu chamo reprogramação da mente pensante da sua casa, que aí eu te ensino a fazer isso. E você não precisa de papel, de nada disso para reprogramar a sua casa. Eu te ensino a fazer isso psiquicamente. Outra questão que eu estou colocando em prática, e vocês sabem que eu só dou dica quando eu coloco em prática e quando que eu observo que isso faz dentro da minha casa. Que eu estou gostando muito disso. E vejam uma coisa, prestem bem atenção. Talvez vocês tenham, para colocar essa prática em ação, fazer ela, né? Vocês tenham dificuldades, isso é normal. Mas a gente sempre vai achando a forma melhor de fazer, que é o evangelho no lar. Eu estou fazendo isso há algum tempo e como faz diferença. Se eu tivesse que dar dicas para vocês assim, ó, dicas sem custos que vocês podem começar agora, no YouTube da Casa Olos, a estudar os 9 princípios da casa, tem a playlist lá, é gratuito, está disponível para todo mundo, e fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Então, isso é gratuito e vocês podem fazer. Se vocês quiserem, é só me perguntar. Eu passo a descrição de como fazer o evangelho no lar, enfim. Então, vejam, é uma série de fatores que vocês podem cuidar das casas de vocês. Mas adivinha uma coisa. Agora falando aqui de mulher para mulher, de gestora do lar para gestora do lar. Sabe quem é que cuida da gestão da casa? São as mulheres, principalmente por quê? Porque o nosso cérebro, ele é preparado para a gente conseguir captar essas informações e saber resolver isso.
A gente tem um sexto sentido aguçado, nós temos uma sintonia muito fina em saber, em perceber quando os nossos filhos não estão bem, quando o nosso marido não está bem. A gente tem essa sensibilidade muito aguçada. Mas eu vou parar de falar, porque agora eu quero saber de você, na sua opinião. Eu quero que tu responda para mim aqui embaixo nos comentários. Qual é o maior silêncio dentro da tua casa atualmente? É o silêncio dos filhos? É o silêncio do casal? É o silêncio da família que deixou de conviver? Ou é um outro tipo de silêncio? Escreva para mim aqui nos comentários. Bom, vocês já sabem que toda e qualquer dúvida, tudo que você tiver de dúvidas, que você não entende o que está acontecendo na tua casa, você pode entrar em contato comigo. Sempre estou aqui porque a minha missão aqui, o meu objetivo aqui é cuidar da sua casa para que ela cuide de você. A Casa Olos cuida da sua casa para que ela cuide de você. A tua casa ela precisa sustentar você. Ela precisa, a função principal da sua casa é fazer com que você tenha proteção sob a tua cabeça para que você possa dormir 8 horas por noite. Essa é a função primordial, não existe outra. Essa é a primeira função, é proteção sobre a tua cabeça para você dormir 8 horas. E quem não consegue dormir, não descansa, não trabalha, não faz nada. Então veja, e a gente pode até dizer mais fundo, né, que a construção, ela tomou um rumo muito diferente dessa questão essencial, dessa questão que é fundamental. E é tão simples, né? É tão simples, tá bom? Então, para encerrar, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês hoje. Nem toda casa que faz barulho está em conflito. E nem toda casa silenciosa está em paz. Às vezes o silêncio é descanso, mas às vezes o silêncio é distância. Observe sua casa essa semana. Observe os encontros, as conversas, os momentos em que vocês realmente se conectam. Porque uma casa não é apenas o lugar onde moramos, é o lugar onde construímos relacionamentos. E relacionamentos precisam de presença. Eu cuido da sua casa para que ela cuide de você.